Ela é uma prova para quem é realmente muito fluente tecnicamente mesmo, não é nem a pessoa que fala, às vezes, muito bem inglês, é muito fluente, se comunica muito bem, mas ela tem questõezinhas técnicas que são chatinhas, né? Ai, a exceção da exceção, até elas têm umas questõezinhas maldosinhas mesmo, daquelas assim, que são pega-ratão, que são feitas para o cara errar mesmo, na verdade, né? Então, por isso esse caráter que eu te falo de eliminação de candidato. O Enem não tem esse caráter, ele não é assim. Ele é uma prova, primeiro, ele é uma prova curta, tá? São 5 questões, mas o tamanho não diz nada, né? Mas pensa que ela tem um vocabulário, as palavras difíceis, os textos que aparecem na URGS, eles não são mais longos, mas eles são muito mais complexos. O tipo de vocabulário que aparece no texto e o tipo de pergunta que eles vão fazer para vocês é hard, é nível hard mesmo, assim, não, é difícil mesmo, né? O Enem já, por outro lado, não tem esse estilo, os textos, tenho certeza que quem já viu uma prova, quem não viu uma prova, esse é o momento, o site do INEP tem tudo disponível lá para vocês, né? Todas as aplicações das provas, então deem uma olhada. Mas o nível do texto é bem mais curto. Eles são textinhos bem curtinhos, o nível do texto, a pergunta em si, porque o texto até poderia ser mais complexo, mas as perguntas em si, elas já facilitam a tua vida, né? Elas não te induzem ao erro. Então, primeiro que tu não tem as questõezinhas de gramática da vida, as lacuninhas para preencher, a preposiçãozinha, o tempo verbal, aquelas coisinhas todas, a sintaxe, o sufixo, né? Que é, até certo ponto, regrinha, né? Eles não vão te perguntar isso, claro que tu tem que conhecer o inglês, mas eles privilegiam quem vai entender realmente um texto, quem consegue ler um texto simples, de nível de dificuldade médio para baixo, né? E compreender aquele texto, achar alguma informação específica ali naquele texto. Ela é uma prova bem mais acessível, né? O que também não quer dizer que vocês devam desprezar essa prova e levar na flauta, levar na brincadeira. A boa noite são só 5 questões, mas elas têm o peso dentro da prova de linguagens, né? E mais importante, o argumento principal ela é uma prova que vocês conseguem gabaritar, certo? A prova da URGS e da PUC, eu não estou te dizendo que é impossível de gabaritar, mas eu estou dizendo que é quase isso, assim, né? A gente olha as estatísticas, assim, todo ano tem um que gabarita, às vezes tem ano que nenhum gabarita, assim, é uma coisa enlouquecida, né? Tá me ouvindo, Fernando? Não tá ouvindo? O que bugou? Peraí. Tá ouvindo agora, Fernando? Consegue me ouvir? Desliga o teu microfone. Tá, então vamos lá. Então, só seguindo aqui, só para a gente dar né, só para... O Enem é uma prova que vocês conseguem gabaritar. São 5 questões que vocês conseguem responder com um esforço que não é tão grande assim, né? E aí, seguinte, depois, quando a gente tiver, que a gente sair da quarentena, a gente estiver em aula, aí a gente vai, já estiver mais perto, tiver data, tudo, a gente vai falar mais especificamente da prova do inglês em aula, né? Então, aí tem toda aquela questão, assim, do tipo de enunciado, mas são coisas que vão ajudar vocês a responder, às vezes até só responder mais rapidamente aquela questão, né, dependendo do tipo de questão. A questão do tempo no Enem como um todo é sempre um problema, né, então essa questão de, às vezes, tu ganhar tempo, de não precisar ficar relendo um texto inteiro quando eles só querem uma informaçãozinha ali no meio, né. Então, esse tipo de coisa, mas esse tipo de coisa mais específica, assim, da prova propriamente dita, né, aqueles macetezinhos, detalhezinhos, a gente vai ver em aula quando a gente estiver chegando mais perto da prova, tá? Então não se preocupem. Mas seguinte aqui, ó, ele é uma prova de interpretação de texto. É uma prova de vocabulário, até certo ponto, vocabulário infinitamente menos complexo, menos complicado que o vocabulário da URGS, da PUC, né, enfim, mas é uma maneira, e é uma prova de compreensão do texto como um todo, na sua maioria, certo? Vocês têm que entender o texto, vocês não precisam saber a vírgula, a preposição, a gramática, o tempo verbal, vocês têm que entender a moral da história ali naquele texto, tá? Como é que vocês vão aprender isso? Lendo toda essa história
Só foi só para reforçar de novo a ideia de que vocês têm que ler em inglês. Leiam qualquer coisa, leiam noticiazinha, leiam tirinha, nem cai tirinha direto, então leiam tirinhas, né? Eu já passei o site para vocês, o gocomics.com, ó, é um site de graça, não precisa fazer cadastro, não precisa fazer nada, é só entrar lá no site, eles têm arquivos de todos, até a Turma da Mônica em inglês, você sabe, uma edição, aquelas edições extras do Enem, né, que caiu um quadrinho da Turma da Mônica, né, em inglês, era do Enem, era da URGS, mas enfim, teve uma aplicação extra de uma prova que tem um quadrinho da Turma da Mônica em inglês, tem versão da Turma da Mônica em inglês, tá? O site dos exercícios de gramática, tem dois aqui que são os primeiros, que é o English Grammar, não, peraí, botei errado. Tem esse aqui, que é o Perfect English Grammar.com. Ó, escrevi direitinho? Não escrevi direito, não é perfect, é perfect. Escrevi errado, sorry, ó. Não entre nesse link aí. Perfect English Grammar. Esse aí, foi, tá. Esse sitezinho é bem legal, tá? Ele tem coisas, tem explicações de gramática todo em inglês, né? Mas vocês já vão ler em inglês também, que 2 coelhos com um, né? Uma caixa d'água só, tá? Two birds, one rock, em inglês. Eles não, em inglês, não é o coelho que eles matam, é o passarinho, então. Two birds, one rock. Ele todo em inglês, né? Mas ele tem a parte de gramática que é bem interessante, porque ela tem umas eles têm uns tutoriais escritos, né? Mas eles têm tutoriais explicando, dando exemplos e sessõezinhas. Ele é bem detalhadinho, bem explicadinho, mas ao mesmo tempo ele não é muito complexo de ler, né? Ele é para alunos, ele não é técnico, assim. E ele tem exercícios, ele não tem montanhas e montanhas de exercício, mas ele tem bastante coisa, tudo online, faz ali. Mas esse site, os exercícios são bons também, vai lá e faz, mas a parte das explicações de gramática ali, os tutoriaizinhos que eles têm ali, de tempos verbais, alguma coisa de pronomes também, eles têm com verbos, eles são muito bons. Então, deem uma olhada lá e façam os exercícios. E aí tem esse outro aqui, que é o English-grammar.at. Tá? Esse aqui, ele é um site de exercícios. Ele tem coisa que vocês podem fazer, podem imprimir, né, e fazer no papel, e ele tem uma série. Vocês veem do ladinho, quando vocês entram ali, ele tem não tem como espelhar aqui a tela, senão eu abriria para vocês. Ele tem do lado um menu ali, que ele tem um menu online, que tu faz online, e ele tem um menu aqui que tu pode fazer as worksheets, né, que tu pode imprimir se tu quiser. E ali dentro tá tudo separado por tópico de gramática, então tu tem lá, assim, passive voice, verbs, modal verbs, conditional sentences, pronouns, blá, 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 tudo divididinho, preposition, sei lá. Tu clica dentro aí do menu ali da seção que tu escolheu, ele vai te dar listas e listas, dependendo do assunto, listas e listas e listas e listas de exercícios, das mais variadas formas, algumas é de lacuna, alguns é de escrever, enfim, tem, né, tipos de exercícios diferentes, com resposta, ele tem resposta para vocês e ele está bem organizadinho lá dentro, não só por assunto, né? Então, por exemplo, se tu entra numa parte de artigos, por exemplo, entrou nos artigos, aí tu vai ter uma lista de exercícios, um é só com artigo definido, um indefinido, um é para completar frase, um é com alternativa, não sei o quê, e ele ainda está separado do lado, ele tem um nível de dificuldade, então vocês vão ter marcado ali do lado se ele é Advanced, Intermediate ou Beginner, né? E vocês têm as respostas, ele é bem confiável, os dois, o Perfect English Grammar é bem legal, e esse EnglishGrammar.at ele tem bastante coisa, tá? E ele é bem confiável, ele é bem bom, os exercícios, o nível dos exercícios e as respostas também. Então, tem bastante coisa para vocês se entreterem, né? Fazerem aqui de gramática, vão fazendo também, vão treinando. Essas coisas, muito uma questão de treino, né? As vozes passivas, essas questões de gramática que caem na URGS direto. Depois vocês vão ver que eles não vão dizer, antigamente, nas provas mais antigas, se vocês pegarem provas de 10 anos atrás, por exemplo, vai estar no enunciado dizendo para vocês,
essa oração na voz passiva fica como? Umas coisas assim, entendeu? Agora eles não te dizem nada, eles simplesmente te dão, assinale aqueles te dão propostas de reescrita, né? Eles te dão assinale alternativa que reproduz a passagem do texto, mantendo seu sentido original e a sua correção gramatical. E tu não te dá conta que aquilo ali é um exercício de voz passiva, ou de discurso indireto, ou enfim, né? Eles não vão te informar ali, tá? Ela vai estar, a gramática vai estar um pouquinho mais escondida ali no meio, tá? Mas ela vai estar ali também e é um tipo de coisa que quanto mais vocês treinarem, quanto mais vocês fizerem, é uma coisa que eu brinco que tu aprende com a bunda, porque tu tem que sentar e fazer exercício, entendeu? Sentar e treinar mesmo ali. Então, sentem e treinem, né? Façam exercícios que vocês fizeram, que vocês têm na apostila. Esses aqui não são específicos de Enem de vestibular, mas exercício de gramática, que nem fazer exercício físico, né? Se tu tá correndo, tá subindo escada, tá jogando futebol, tu tá fazendo exercício, então vai com tudo, tá? Mas, de novo, isso não anula a ideia do leiam em inglês, tá? O máximo possível, leiam bastante, leiam tudo. Só que aí hoje eu quero falar de um negócio para vocês que cai bastante na prova da URGS. Ela cai de uma maneira direta e ela cai lá no meio, né, assim, escondido também, tá? E que é uma coisa que retoma um pouco, até certo ponto que a gente estava falando, aquelas coisas que eu falei, a gente já falou umas semanas atrás, das palavras que elas assumem classe gramatical, função gramatical diferente, né, dependendo da posição. Então, a gente tem aqueles substantivos compostos, que tem dois substantivos, que o primeiro é um adjetivo do segundo, né? Aquele tipo de coisa assim, os gerúndios, aqueles INGs que são adjetivos, são substantivos, são preposições, dependendo da posição em que eles se encontram, tá? Então, ó, aqui eu quero falar com vocês hoje de prefixo, menos, mas sufixos especialmente, tá? E aí lembrem que isso aí está incluído, tá? Essa questão de tudo. No inglês vocês têm que olhar o contexto, tem que olhar onde é que aquilo tá. As palavras soltas, a gente não conjuga verbo, a gente não concorda com a oração inteira. O que acaba acontecendo é que tu precisa de muito mais contexto para poder deixar aquilo específico. Então, vocês têm que olhar o contexto, tá? Aí, seguinte, sufixos, tá? Prefixos e sufixos. Prefixos, em inglês, eles são praticamente a mesma coisa que em português. Eles são muito parecidos com o português e muitos deles são, inclusive, iguais ou gêmeos não idênticos dos brasileiros, porque eles vêm do mesmo grego e do mesmo latim. Então, aqueles prefixos científicos, os pseudo, os intra, extra, esse tipo de coisa, os números, os octas, pentas, esse tipo de coisa é tudo a mesma coisa, tá? A gente tem os prefixos de negação, o in, you, aquelas coisas que vai fazer assim, por exemplo, de um adjetivo. Eu tenho o moral, né, que é o moral, o adjetivo moral, e aí eu vou botar o im na frente, vou botar separado aqui, mas não é separado, só para vocês verem. Immoral, tô negando esse adjetivo, né, do legal para o illegal, tá? A única chatice desse prefixo é que ele, na verdade, ele não é esse prefixo, ele é esses prefixos, tá? Eles têm, são todos muito parecidos, mas eles têm 3, 4 prefixos de negação, que é o will, do will legal, né? É o im, né? Aí tem aquela beleza que é o in com N, então tu tem com M e tu tem com N, tá? Os dois estão negando. É porque um é na frente do P e um é na frente do B. Não, não faz sentido nenhum, não tem isso. É porque um é e o outro não. Lamento, não fui eu que inventei isso, certo? Mas é que ela não tem realmente, ela não é uma regra que nem em português tu tem do P e do B, tá? Alguns são com M, alguns são com N. Em geral vai dobrar, se começa com M do tipo immoral ali, tu vai botar um N, mas enfim. Sorte. Tá? Vocês têm o im, o il, o i sozinho, do irregular, certo? E vocês têm o que em geral pode até ser um problema, porque a gente fica difícil saber se é difícil, né? Aquela coisa, vocabulário, leitura, enfim, prática. É an ou é in? Né? Antigamente, hoje em dia eles não fazem mais esse tipo de coisa, tá? Mas só seguirem, vai que a gente nunca sabe. Mas antigamente eles faziam, as provas mais antigas apareciam uns negócios assim,
que eles queriam saber, basicamente, se o correto era inexpensive ou unexpensive. Certo? E aquele tipo de coisa, tipo... é procurar pelo novo. Esse é o tipo de coisa, assim, que falante nativo se atrapalha com isso. Isso aqui é aqueles... se tu vai em livros de inglês, de colégios americanos, de língua inglesa, não sei o que, sempre que nem que a gente faz exercício de crase, a gente fica fazendo os dois S's, os C cedilhas, eles têm essas coisinhas também. Isso aqui é isso aí, certo? Hoje em dia eles não vão perguntar mais para vocês, é impolite ou unpolite, né? Normalmente tu consegue de ouvido, mas às vezes fica confuso, tá? Antigamente eles perguntavam esse tipo de coisa para vocês. Hoje em dia eu acho difícil que eles perguntem, porque o importante, na verdade, é que tu entenda que tu tá negando aquilo, né? Que tu entenda o sentido. No fim, eu escrevi tudo aqui. E... sorry, eu escrevi aqui, eu não mandei para vocês, peraí. Unexpensive ou inexpensive. E aí, me diga uma coisa. Se vocês estivessem na prova, vocês iam marcar unexpensive ou inexpensive? Já pararam para pensar? E aí aquela coisa aqui, ó, porque agora tu pode até, não, tá, é esse ou é aquele, né? Mas na hora da prova, quando o cara tá nervoso, tá estressado, o cara fica olhando as duas e fica pequenas maldades da prova. A diferença é que hoje em dia as maldades estão mais complexas só, tá? Essa aqui é uma maldade de jogo baixo, assim, né? Mas, enfim. Mas em relação aos prefixos, então não se estressem muito, tá? Eles vão ter o sentido daquele prefixo e o sentido vai ser bem parecido com o português. Os que não vão ser parecidos com o português, lembrem-se das preposições. Então, se tem coisas do tipo, ou dos verbos, do tipo miss, né? O verbo miss em português, em inglês, ele é o verbo perder, fazer falta, né? Aí, uma coisa assim do misunderstand, por exemplo, tá? Ele vai te dar a ideia de falta, de erro, né? Então, o misunderstand, ele é um mal entendido, é uma coisa que foi entendida e missed, né? Tu tem, por exemplo, misuse, ó, e vocês conseguem, né? Ó, bem, e sempre vai ser assim o inglês, certo? Separa a sílabazinha ali, ele vai ser bem óbvio, vocês vão reconhecer o vocabulário. O misuse é usar o mau uso do direito, do dinheiro público, o mau uso do equipamento, tá? Então, o mau uso de uma preposição, por exemplo, tá? Então, os prefixos, eles, em geral, não são um problema tão grande, tá? Eles não perguntam tanto, não tem tanta coisa para perguntar, e eles são mais tranquilos, a gente entender o sentido, mesmo inferir o sentido, mesmo que vocês talvez não tenham visto aquilo, mas, de novo, separem as sílabas ali, em geral, o sentido vai ser bem parecido com o original que era antes, tá? Os outros, que não são prefixos de inglês, como miss, o tem as preposições, né? O over, que te dá o sentido de excesso, né? Do oversleep, que é dormir demais, tá? E o under, que é o sub. Então, eles sempre vão ter um sentido bem literal, tá? O underappreciated, pensem na overdose, que é uma superdosagem, né? Pensem no underground, que é o que está sob, né, embaixo do solo. Então, inferir o sentido, tá? Podem confiar, não vai ser... aqui eles não tem como fazer maldade, tá? O que eles vão fazer maldade são os sufixos, ok? Os sufixos aí é que vai dar mais problema. Aí, seguinte, a gente tem dois tipos de sufixos. Tem aqueles que a gente flexiona, que a gente já falou na semana passada, a gente estava falando do sufixo S, por exemplo, que é o que a gente usa para fazer um verbo, né? Colocar um verbo na terceira pessoa, quando eu digo makes, por exemplo, né? Que é a terceira pessoa, estou flexionando o verbo, ele é a terceira pessoa do singular, né? Ou mesmo quando eu estou fazendo um plural, eu também estou, quando eu estou colocando um S no plural, no substantivo eu estou flexionando o número, né? Então, sufixo S. A gente tem o que mais aqui? A gente tem o ing, a gente tem o ed, que vocês colocam lá no verbo, nos particípios dos verbos regulares, certo? A gente tem os ERs, que vocês colocam
nos adjetivos, né? Quando tu está comparando, lembra, quem já estudou inglês certamente deve ter feito essa aula, que os adjetivos curtos tu coloca o ER, quem não fez a gente vai revisar em aula, não se preocupem, tá? Os adjetivos curtos colocam o ER, que fica o big, fica bigger, bigger than, aquela coisa, o sufixo, tu tá flexionando, né? O est, o ST, tá? Que é o superlativo, né? Do the most expensive, aquelas coisas, certo? Esses aqui são sufixos flexionais, que é exatamente isso. Tá colocando no passado, tá colocando no gerúndio, tá colocando no plural, tá? É esse tipo de coisa. Só que aí a gente tem uma outra categoria, que são os derivacionais. A gente tem eles em português também, vocês possivelmente, se não falaram disso, vão falar, porque até onde eu me lembro, eles caem nas provas também de português. Acho que caem, bom, enfim, concurso sempre cai, tá? Que são os sufixos, aqueles que tu usa para derivar palavras, né? Que é a ideia da negação ali no adjetivo, por exemplo, quando eu pego o moral e transformo ele em moral, eu pego o decent e transformo ele em indecent, eu estou modificando, eu estou derivando uma outra palavra a partir daquela, né? Então, em inglês vai ser a mesma coisa, tá? A gente vai usar prefixos e sufixos para derivar uma palavra da outra, tá? Aí, o que vai acontecer? Aí a gente volta à história, a gente vai usar esses sufixos para gerar classes gramaticais diferentes daquela mesma palavra, para tu transformar aquele verbo num adjetivo, para tu transformar aquele adjetivo num substantivo, tá? num advérbio, ou mesmo num substantivo, tá? Para tu mudar a classe gramatical, que não é nada que a gente não faça em português. Quando eu pego o alegre, o adjetivo alegre, e uso o sufixo mente, eu estou transformando ele num advérbio, né? Quando eu tenho o trato e o tratamento, né? Esse tipo de coisa, a paciência e o paciente, o educar e o educador, certo? É esse tipo de coisa, tá? São sufixos que em português vocês fazem isso naturalmente, vocês já conhecem os sufixos, conhecem o uso deles e vocês já transformam as palavras, né, automaticamente, tá? E a ideia, o ideal é que vocês cheguem nesse façam em inglês também, tá? Em inglês ele é bem pragmático nessa questão, só que aí a gente tem situações. Então, assim, ó, primeiro só mostrar alguns adjetivos, alguns sufixos bem comuns para vocês. A gente tem, por exemplo, o sufixo ment, tá? O sufixo ment é um sufixo de substantivo. Isso quer dizer que tu vai formar um substantivo. Isso quer dizer que se terminou com ment, em geral, ele vai ser um substantivo. Daí tu já consegue aqui, ó, tu já conseguiu naquelas questões lá que eles te perguntam classe gramatical, né, as formações daquelas frasezinhas, tu saber que o troço é um adjetivo, certo? Ou é um substantivo, já te responde uma pergunta. Na questão lá dos plurais, que a gente viu aquele dia, tu reconheceu o sufixo ali, tu já sabe que aquele troço é um adjetivo e ele não pode ir para o plural, tá? Então, eles são muito úteis. Mas, enfim, o exemplo aqui é o ment, que é um sufixo bem comum. Quem lê inglês já cruzou com ele. Comece a prestar atenção. Só que é o seguinte, tu sabe que ele é um substantivo, só que a coisa vai além disso. Porque ele não é simplesmente forma um substantivo. Tu não pode pegar o sufixo ment e ir enfiando em qualquer palavra por aí, ela vira um substantivo. Tu vai pegar um verbo, certo? Ele tem que partir de um verbo e ele vai colocar, tu vai colocar o ment e aí tu vai ter um substantivo a partir daquele verbo. Então eu tenho, por exemplo, o verbo judge, que é o verbo julgar, né? E aí eu vou colocar lá judgment, virou o julgamento, tá? Eu tenho o verbo treat, que é o verbo tratar, e eu tenho o verbo treatment, que é o tratamento. E assim por diante, tá? E a gente tem uma série de sufixos. Então, assim, por exemplo, o sufixo ous é um sufixo de adjetivo. Tá? Vocês vão formar adjetivo. Então, tu já sabe que terminou em ous é um adjetivo, né? Aí, seguinte, tu vai enfiar esse ous em qualquer palavra? Não, tu vai enfiar esse ous num substantivo. Então, aqui, ó, substantivo mais o ous, que a gente fala us, a pronúncia, tá? É o substantivo mais o ous, ele vai formar um adjetivo. Então, vocês têm coisas do estilo fame,
e famous. Tá? A fama e o famoso, né? Enfim, o danger, que vai virar o dangerous. Tá? Então, substantivo e adjetivo. E aí, isso aí você tem em mente agora com o que eu vou começar a falar para vocês. Lembrem assim, é quase uma equação. Tu tem uma classe gramatical mais aquele sufixo que vai formar uma outra classe gramatical, tá? Tudo aqui tem que se coordenar, tá? Por quê? Porque aí a gente começa, por exemplo, vamos falar do ER, que é o sufixo que eu já falei ali para vocês, que ele é o sufixo que forma o que flexiona o adjetivo, né? Que ele vai para a comparação do nice para o nicer, certo? Do legal para o mais legal, né? Só que o problema é, a gente tem um outro sufixo ER, que é a mesma ER, que nem o S, que tu usa tanto para o plural quanto para botar o verbo, tá? Tanto um quanto o outro é igual, é o mesmo S que tu está botando ali, só que na palavra que tu botou ele vai ter um sentido diferente. Esse ER é o mesmo ER que tu coloca, por exemplo, quando eu pego o verbo follow, certo? Que é o verbo seguir. Aí eu vou lá e coloco follower e ele vira o seguidor. Então eu pego um verbo e transformo ele num substantivo, tá? A gente tem muitas das profissões, inclusive, são a gente forma com ER, né? Do engine pro engineer, né? Pro law, pro lawyer. O doctor, o OR, é uma variação desse aqui, tá? Vou contar para vocês qual a alternativa que tem o mesmo sufixo que a palavra que saiu lá no texto. Aí tem coisas assim do tipo... Aí tem lá no texto a palavra dweller, tá? Isso aqui tá lá no texto, no meio do contexto, o cara tá falando em dweller, né? Que tu não sabe o que é, talvez saiba, se soube, sorte, mas talvez não saiba, tá? Mas não entre em pânico. Porque aí tu vai lá nas alternativas e vão estar assim as alternativas assim, ó. Eles vão te pedir quem é que tem o mesmo sufixo, né? Aí vai estar lá assim, ó. Stronger, faster, murder. Quantas eu já botei aqui? 3. Stronger, faster, murder. Quem mais que eu posso botar aqui? Deixa eu pensar quem é que eu vou botar aqui para vocês. Goer. Isso é legal. Não. Vou fazer outro. E, sei lá, conquer. Tá? Agora, digam. A palavra dweller, ok? Qual dessas alternativas tem o mesmo sufixo que o do texto, tá? Aí tu vai tentar, se tu tá com tempo legal, não sei o que, tu vai tentar ir lá no texto e olhar essa palavra no contexto dela para ver em que posição ela tá, se ela é o sujeito da oração, se ela tá com artigo, se ela tá modificando, né? Porque tu tem que decidir, na verdade, se esse dweller é um adjetivo que está com ER porque ele está na comparação, ou se esse dweller é um substantivo que veio do verbo dwell. É isso aqui que vocês têm que decidir, certo? Então, tu vai ir lá no texto e vai dar uma olhada, né? Tu vai conseguir identificar se é um adjetivo, ele está com um substantivo, enfim, tá? Ele vai estar com o than depois, né? Do bigger than, do eller than, né? Mas, enfim... Só que aí, tá, tu não conseguiu, tu ainda não tem tempo para ir no texto, não sei o que, tu olha as alternativas. E aí tu tem que lembrar o seguinte, classe gramatical. Aí tu olha, stronger, se tu tira o ER do stronger, ele sobra o adjetivo strong, né? Logo, stronger é um adjetivo mais forte, ele só é um adjetivo com R, não é adjetivo com R. Aí tu tem o faster, que se tu tira o ER, sobra o fast, que também é um adjetivo. O que isso conclui? Que não pode ser um adjetivo. Se tu tem duas alternativas que tu tem um adjetivo com ER, certo? É porque não pode estar certo, né? Tu não pode ter duas alternativas certas, tá?
Mas ali de baixo, tá? Mas tu tem 3 palavras aqui que não são adjetivos, se tu tira o ER, certo? Não sobram adjetivos. Só que a questão aqui é, se tu tira o ER, não sobra nada. Por exemplo, quando eu tiro o ER do... Eu escrevi errado. Do murder, certo? Ele vira ou merge, tá? E merge não existe, ok? E essa é a terceira dificuldade desse sufixo, porque ele é um sufixo de adjetivo, ele é um comum, a gente usa bastante, ele é um sufixo de substantivo também bastante comum, tem bastante substantivo com R, tá? Que a gente forma dessa maneira. Só que, além disso, ele é um som muito comum em inglês. A gente tem um monte de palavra que termina com ER. Porque ela termina com ER. Ponto. Certo? Ela não é um sufixo. E como é que tu sabe que ela não é um sufixo? Porque se tu tira o sufixo, não sobra, não é uma palavra. No máximo, uma vogal. Por exemplo, quando tu tem o nice, né, que termina com E, tu vai botar só o R. Então, mas assim, no máximo é isso aí. Tu vai ter um E que não estaria repetido, tá? Fora isso, tem que sobrar uma palavra. E merge não é a palavra. Logo, murder não tem sufixo nenhum. Ela termina com R. Murder é assassinato, tá? Murderer, assassino, que seria a tradução literal, seria o assassinador, tá? Mas, ó, então aqui sim, ó, agora esse último, se vocês tiram ER, se eu tiro o último ER ali, ele sobra o murder, tá? Que é o assassinato, que vira o assassino, aquele que faz aquilo, o sentido do ER, que nem em português, é a pessoa que faz aquilo, tá? A mesma coisa vai acontecer aqui com o conquer, que vocês têm ali, ó, ele só é um verbo que termina com ER, é o verbo conquistar, se tu tirou o ER, ele sobra o conq, que não é a palavra, tá? Então ele não tem sufixo. Só que aí tu tem o maker, ó. E aí foi o que eu falei do E para vocês, ó. Se eu tiro só o R, se eu tirar os dois, não, mas eu não preciso tirar o último E, tá? Se for o caso. O make vira maker, de fazer pro fazedor, digamos assim, que pode ser o fabricante. Dependendo do contexto, eles usam the maker. Eu botei isso, certo? The maker, como para se referir a Deus, seria o criador, tá? Então, back to the maker, voltar, né? Enfim, morrer, tá? Mas, enfim, meet the maker. Mas, enfim, tudo eufemismos para então, eufemismo para morrer, tá? Mas, enfim, então é esse tipo de coisa, ó. E todos, classe gramatical. Então, o que vocês têm que ver? Sufixo, qual é a classe gramatical da palavra completa, do nicer, né? E tira o e vê a classe gramatical que tinha antes, mas é tudo uma questão de classe gramatical. E lembrem que tem que sobrar uma palavra, tá? Sobrou umas letras que fazem merge, não, tá? Murder, não existe murder. Mesmo que eu deixasse o E lá no final, não ia funcionar com o que, tá? Não ia funcionar. E essa mesma ideia, aqui ele ainda complica um pouco mais, porque, de novo, como eu falei para vocês, ele é um som bem comum em inglês, então ele ainda aparece, elas colocam, se cair, isso, cuidem, tá? Isso cai na PUC também, porque elas colocam essas palavras que terminam com R aqui, tá? No R é bem comum, vira e mexe, tem uma dessas ali nas alternativas. Então, olha só, o que eu estou dizendo para vocês? O dweller aqui, que talvez tu não soubesse o que era quando tu estava lá no texto, tá? Mas, por eliminação aqui das alternativas, tu não precisa nem saber o que ele é, tu só precisa saber a classe gramatical dele, tá? Que tu consegue, dependendo da situação, identificar pelo contexto, no texto, né? Qual é a classe gramatical daquela palavra, e eliminação das alternativas. Então, se tem 2 adjetivos nas alternativas, é porque ele não é um adjetivo, tá? Vai eliminando, lembra que não pode ter 2 alternativas corretas, né? Aí essa mesma coisa vai se aplicar quando a gente tem, por exemplo, o sufixo li, o ly. Esse é um sufixo que eles também perguntam bastante, cai bastante, pelo mesmo motivo que o R. A gente tem 2 sufixos que servem para a mesma coisa, que servem para 2 coisas diferentes, desculpa, é o mesmo sufixo para 2 coisas diferentes, tá? O mais comum deles, o que aparece com mais frequência, é o sufixo de advérbio,
Ele é o mente, seria o equivalente para a gente do mente. Então, tu vai formar um advérbio com ly, tá? Só que tu deriva um advérbio de um adjetivo, não é de qualquer palavra. Então, vocês têm a ideia de que adjetivo mais um ly vai formar um advérbio. Tá? Essa aqui é a ideia principal. Então, vocês vão ter coisas do estilo quick, né? Que é o rápido, que vai virar o adjetivo quickly. Né? Vocês têm o real, que vai virar o really. Tá? E assim por diante. Então, ele é um sufixo de advérbio. Tá? Depois, quando a gente falar dos advérbios especificamente, vocês vão ver que tem algumas em relação, mas aí em relação aos advérbios, do tipo assim, a gente tem alguns adjetivos que formam dois advérbios, do tipo high, o highly, o hard e o hardly, né? Mas isso é para uma outra aula, tá? Aqui para a gente é só a formação. Então lembrem que terminou com ly, em geral vai ser um advérbio que vai vir de um adjetivo. Isso é importante que vocês se lembrem, né? Por quê? Porque a gente também tem o sufixo ly que forma um adjetivo. Tá? A gente também usa esse mesmo sufixo para formar adjetivo. Só que aí a formulazinha ali é diferente, porque vocês vão ter um substantivo, tá? Com um ly vai formar um adjetivo. Ó. Aí, daqui, vocês têm coisas do estilo assim, tu tem um dos mais comuns, tu tem o friend, que é o amigo, né? Aí tu tem o friendly, que é o amistoso, o simpático, na verdade, a tradução é simpático, aliás, falso cognato, sympathetic. Ó, tá? Ou sympathy. Ó. Não, o adjetivo ethic, tem em português do ético, né? Patético, tá? Forma um adjetivo, né? E o sympathy, o substantivo, falso cognato, eles não são simpatia, né? Eles são parecidos, mas não é a mesma coisa. Simpatia, como a gente tem em português, escrevi errado aqui, mas ignorem esse B ali, é friendly mesmo. O simpático, que a gente chama de uma pessoa simpática em português, é uma pessoa friendly, tá? Não simpatético. Simpatético, ele tem mais o sentido de ser empático do que simpático. Ele tem mais a ideia de tu te colocar no lugar da outra pessoa, de tu compreender o que aquela outra pessoa está passando. Tanto que é comum o clichê que tu fala quando tu tá num velório, né? A pessoa vai num velório, num enterro, meus pêsames da vida, aquela resposta que ela fala, que todo mundo fala, não sabe nem o que estou dizendo, meus pêsames, em inglês se fala my sympathies, certo? Tu está dizendo que eu entendo o que tu está passando, eu estou solidário, tem a ideia de ser solidário, de ser empático, né? Então, tu fala sympathy. I am sympathetic to your cause, ou seja, eu sou solidário com a tua causa, com o teu predicamento, enfim, certo? Com o teu problema. Então, cuidem. Mas, enfim, voltando aqui para o friend and friendly, ó. Esse mesmo sufixo ly, vocês estão usando para fazer um advérbio a partir de um adjetivo, e vocês vão usar a partir de um substantivo para fazer um adjetivo, tá? E aí, o que eles vão perguntar para vocês? Eles vão pedir para vocês diferenciar um do outro, certo? Se eles perguntam para vocês diretamente, né, na prova, assim, qual é que tem meu sufixo, é isso aí que eles querem. Eles querem que vocês diferenciem os advérbios dos adjetivos terminados em ly. E aí, aquela mesma coisa que eu falei para vocês lá em cima. Tira, primeiro, tenta olhar no texto, né, ver o que está acontecendo, se não está na alternativa ali, que está sem contexto, tá? Está sem contexto, tira o ly e vê qual é a classe gramatical da palavra que sobra. A palavra sem sufixo, ela é um adjetivo ou ela é um substantivo? Adjetivo vira advérbio, substantivo. Se não virar palavra nenhuma, sobrou, tirou o ly, elementos não tão comum, mas enfim, tirou o ly, tem palavra nenhuma, certo? Aí ele não tem sufixo, ele só está terminando com ly, vocês podem eliminar, tá? E é assim que isso aí vai acontecer
tá? Quando vocês têm dois sufixos. Então, a ideia, quando vocês estão trabalhando no sufixo, é tira o sufixo. Aí, rapidinho aqui, a gente tem assim, ó, a gente tem outros sufixos, que aí é só o cara prestar atenção também, né? Que são aqui, ó, é o les, o nes e o tá? Esses aqui, eles não são iguais, eles são parecidos, ok? Mas eles são diferentes na forma, tem uma letra diferente em cada um deles, né? E eles são diferentes nos seus sentidos. Mas se o cara tá nervoso, o cara tá estressado, não sei o quê, o cara de repente se perde, tá? E fora isso, também eles são úteis para vocês, os sufixos, depois deem uma olhada, depois eu até boto para vocês aqui um link, alguma coisa. Vocês têm no livro, se eu não me engano, uma tabela bem completa de sufixos, mas qualquer coisa eu boto para vocês um link aqui, tem várias na internet, tá? É interessante vocês olharem essas tabelas de sufixo mesmo, que a gente não falou, né, vou falar mais de um ou outro aqui, mas a gota no oceano, certo? A maioria deles, eles não podem não perguntar diretamente para vocês na prova, porque eles não têm uma maldade para fazer, voltando logo, a gente estava falando no começo da aula da prova da URG ser muito difícil, né, ser maldosinha, eles não têm muita maldade para fazer, então eles não perguntam tanto, mas eles são extremamente úteis para vocês com essa ideia de formação de vocabulário, identificar a classe gramatical, assim, isso dá uma vantagem se vocês estão bem familiarizados, ele dá uma boa vantagem para vocês, então deem uma olhadinha nisso. Mas esses aqui, ó, eles não são parecidos, né? Quer dizer, eles são parecidos, mas eles não são diferentes. E aí, seguinte, o les é um sufixo que a gente usa para formar adjetivos, tá? E ele tem o sentido de menos, de 100 menos, tá? Mesmo, tá? Só que aí tu tem assim, ó, um verbo mais o les vai formar um adjetivo 100. A gente, em geral, vai ter o parzinho deles, inclusive, que é o full. Ó, o full do cheio, né? O cheio é com dois L's, o sufixo é com um só, mas eles é a mesma ideia. Só que o full é cheio, é com aquilo, menos é o sem aquilo. Então, os dois se juntam num verbo, tá? Os dois, o início dele, eles derivam num verbo, tá? Mas aí tu vai dizer coisas assim, por exemplo, eu tenho o verbo use, que é o verbo usar, né? E aí eu vou dizer lá useless, que acabou de virar o inútil, né? Aquele sem uso, ó. Tu consegue inferir o sentido dessa palavra. Ou eu botei o mas é useless. Tá, ó. Certo? Mas ao mesmo tempo, tu vai ter também, por outro lado, o useful, que é o útil, é o cheio de uso, né? Aí a gente tem vários, a gente tem o careful e o careless, tá? Né? O care de cuidado, o careful, cuidadoso, o careless, o descuidado, desleixado, tá? E assim por diante. Aí vocês têm o nes. O nes é um substantivo, ele é um sufixo que a gente usa para fazer substantivos. Então, terminou com nes, vai ser substantivo, tá? Do tipo, só que aí, ó, adjetivo mais o nes vira um substantivo, tá? Do tipo, tu tem o mad, que é o louco, né? E aí tu vai ter o madness, que é a loucura, tá? E assim por diante, ok? Então, esse nes, mas de novo, ó, dá para o cara olhar com um pouquinho mais de cuidado, dá para o cara, a classe gramatical é diferente, né? O sufixo em si é diferente, então dá para o cara perceber, os outros são mais chatinhos, né? E aí a gente tem o es, que talvez seja o menos comum, tá? Mas também não é nada de muito absurdo, que é o sufixo. Esse aqui a gente flexiona, ele teoricamente ele estaria lá nos flexionais, tá? Por quê? Porque a gente está flexionando o gênero, ele é um sufixo que faz o feminino. Então a gente não está mudando classe gramatical, a gente está só mudando o gênero, tá? Então ele é um substantivo que tu vai colocar o es junto, ele vai continuar sendo um substantivo, mas ele vai virar um substantivo feminino. A gente tem os títulos de nobreza, né? Em que tu tem o Duke e a Duchess, né? Algumas profissões, apesar de que elas estão caindo em desuso, a tendência é que caia, do tipo actor e an actress, as atrizes americanas e inglesas,
elas já não se chamam mais de actress, elas se chamam de actor, tá? Igual ao masculino, né? Que seria o padre, o sacerdote, né? E a priestess, que é a sacerdotisa. Tu tem o God, que é o Deus, e tu tem a goddess, que é a deusa, ó, tá? Então ele só tá formando um feminino. E aí tu tem que te ligar ali, reconhecer ele, saber o que ele, para que ele funciona e diferenciar eles todos aqui, tá? Eles talvez também confundir vocês ali no meio, certo? E aí o último sufixo aqui que eu quero falar com vocês, para vocês prestarem atenção, é o sufixo ish, tá? Esse sufixo aqui, a questão é um pouquinho diferente, ó. Esse ish, ele é um sufixo de adjetivo, tá? A gente pega um substantivo e coloca um ish, desculpa, né? E a gente vai ter um adjetivo no final, tá? E aí vocês vão ter coisas do estilo child, que é a criança, e vai virar o childish, que é o infantil, tá? Child e childish, ok? Que é a criança e o infantil, tá? Então, qual é o problema dele? O problema dele é que a gente usa o mesmo sufixo, aqui não é uma questão de sufixo e classe gramatical, aqui é uma questão de sentido. Esse aqui é o sentido primordial dele, né? Que é esse formar esse adjetivo a partir do substantivo, lembrem de child para o childish, certo? Só que a gente usa esse mesmo sufixo para formar uma nacionalidade, uma não várias nacionalidades. A gente faz com o ish, ó. Então eu tenho o Spain, que é a Espanha, que vai virar o Spanish, né? Eu tenho o England, que é a Inglaterra, que vira o English, certo? Ele também está formando um adjetivo, as nacionalidades são adjetivos, né? He is Spanish, a Spanish car, certo? The English Queen, enfim, tá? E eles são... ele é um adjetivo, então aqui não vai funcionar. Eles são adjetivos, tu tá colocando eles em substantivos também, só que o sentido deles, quando termina, é diferente. Porque o ish do childish, ele tá te dando característica, tá? Enquanto o ish do Spanish, ele tá te dando origem. Então essa é a maior diferença aqui para vocês, tá? O vocabulário das origens aqui, ele é bem mais reduzido, né? Então, vocês vão ter que reconhecer um país, tá? Só que aí cai umas coisas desse estilo assim, ó. E a maldade das tia da URGS, né? Em que aparece, elas colocam lá no meio Flemish, certo? Porque eles não vão colocar Spanish ou English, certo? Eles vão colocar Flemish, né? E que aquelas nacionalidades, nem a nacionalidade propriamente dito, né? Flemish seria Flandres, tá? Que é um pedaço da Bélgica lá, que nem é um país, era um país, uma colônia, enfim, não sei aquelas, tá? Mas se usa, tipo, catalão, esse tipo de coisa, é uma região da Bélgica, que é Flandres em português, tá? E em inglês é Flanders, mas a nacionalidade que se usa é Flemish. Aí existe a renda, uma renda Flemish, em comida, sei lá, essas coisas que é Flemish, tá? Então, se liguem nisso aí. Só que aí vocês têm que lembrar o seguinte aqui, ó, não sei se vai ajudar, tá? Dependendo da construção da questão, não vai ajudar nada, certo? Mas, porque depende do enunciado, se o enunciado está com ponto, né? Se ele termina com uma pontuação, com ponto final ou com ponto de interrogação, as alternativas vão estar com letra maiúscula, estão vindo depois do ponto, né? Agora, se eles só estão pedindo para vocês completarem uma oração ou uma coisa, elas vão vir com letra minúscula, porque ele só está completando a oração, tá? A alternativa tem que responder literalmente, mesmo gramaticalmente, ela tem que responder a pergunta, tá? Mas, enfim, é sempre aquelas coisas. Lembrem o seguinte, nacionalidades, idiomas, né? Tem que ser com letra maiúscula. Em inglês é substantivo próprio. Por isso que English está sempre com letra maiúscula. Flemish está sempre com letra maiúscula. Brasília, letra maiúscula. Sei lá, vai que... Já caiu, não é isso mesmo, caiu há muito tempo atrás isso, sim.
certo? A palavra hambúrguer, certo? E ela estava com letra minúscula, né? Porque era o hambúrguer, na verdade eles nem queriam que tivesse sufixo, certo? Só que o seguinte, não, desculpa, ela acabou ficando, foi um erro. Acho que foi a última vez que eu me lembro de isso faz muito tempo atrás, certo? Acho que da época tinha 35 questões ainda. O vestibular da UFSC eles anularam uma questão, porque eles não anulam a questão, né? Na prova de inglês, pelo menos, cai o mundo, eles não anulam a questão. Uma explicação obscura lá para justificar, mas não vão anular. Mas saiu o hambúrguer com H maiúsculo. Por acho que tinha ponto na questão, enfim. E entrou tudo com H maiúsculo, com letra maiúscula, todas elas, inclusive o hambúrguer com H maiúsculo. Só que é o seguinte, hambúrguer com H maiúsculo é a pessoa que nasceu, ou a coisa que veio da cidade de Hamburgo, na Alemanha. O hambúrguer, a gente come o sanduíche, ele começou na Alemanha, certo? Não foram os americanos que inventaram, eles transformaram em moda. Mas a origem é alemã, a faculdade, olha, que o pessoal de repente vai ser vestibular, existe a faculdade do McDonald's, sério, isso é verdade. Não para ser atendente do McDonald's, mas para ser, sim, sei lá, enfim, McDonald's, né? Que é a faculdade do hambúrguer, né? Certo? Que fica na Alemanha e não nos Estados Unidos, tá? Mas é do McDonald's. Mas, enfim, e aí eles tiveram que anular a questão porque ela dava duas alternativas certas, né? Por causa do ER, o sufixo de quem veio de Hamburgo, tá? Da coisa do Hamburgo. E aí eles tiveram que anular. Então, se esse troço aí funciona, tá? Mas, a princípio, o sentido é mais garantido. Pensem no sentido, cuidem com o sentido. Aqui, nesse sufixo, vocês não vão conseguir ou ver a classe gramatical ou tirar, desnumerar a palavra, não vai ajudar vocês, tá? Mas é isso aqui especificamente. E ainda mais, tem mais uma coisa aqui, ó, já tá quase na minha hora, mas ainda dá tempo. Ó, vocês têm esse ish aqui, ainda no ish, tá? Mas aí ele é mais fácil de identificar, porque a gente usa ele com sentido de aproximação, tá? De ser aproximado, ó. Então, quando eu digo, por exemplo, eu tenho o green, lembrem-se, cores são adjetivos, tá, gente? Para vocês, na prova, a princípio, partam do pressuposto que cor é adjetivo, tá? Green, a princípio, é um adjetivo. Green, greenhouse, green blouse, green whatever, tá? Então, green é um adjetivo. Só que aí, se tu coloca o greenish, ó, aí ele vai ficar aquela coisa esverdeado. Ele não é bem aquilo, certo? Reddish, ó, certo? Que é o avermelhado. E se usa, inclusive, com números. Do tipo, eu posso dizer, ai, que horas vai começar o negócio amanhã? Eu posso dizer que vai começar at 7, né? Ou eu posso te dizer que vai começar at 7-ish. Ó, tá? O que eu tô te dizendo? Ai, horas começam 7-ish. Certo? O que eu tô te dizendo é que não é 7 em ponto. É um pouquinho antes, um pouquinho depois, mais ou menos pela 7. Tá? Então, preste atenção nesse tipo de coisa. Então, em relação aos sufixos, só para vocês lembrarem, fundamental é vocabulário, é um vocabulário importante, é um vocabulário que pode ajudar vocês. Então, deem uma olhada nas tabelas de sufixo, aprendam, né? Eles são, porque eles podem quebrar vários galhos para vocês, tá? Na prova, especificamente na vida, né? E lembrem que é tudo uma questão de classe gramatical. A gente passa sempre, né, voltando ou classe gramatical ou função gramatical. Classe gramatical é a palavra fora do contexto, né? Se for no dicionário, aquele sentido primordial dela. E a função gramatical é ela dentro daquela oração em que ela pode ser um substantivo que está funcionando como adjetivo, um verbo que está funcionando como, está operando como um substantivo, um adjetivo, tá? Aqui é mais ou menos isso. Então, lembrem que vocês vão usar para derivar palavras. Vocês têm que tirar o sufixo, ver o que sobra, classe gramatical antes do sufixo e classe gramatical depois do sufixo, e elas têm que bater. E lembrem de eliminem alternativas, né? Tem duas classes gramatical igual na alternativa, a não ser que eles perguntem para vocês qual que não é, né? Também não viu o enunciado, tá? Mas é basicamente isso, certo? Que é aqui em relação aos prefixos e sufixos, certo?
Os in e o... Ah, uma coisa aqui, ó. A gente tem o uni, tá? E o an. Isso aqui caiu uma vez na PUC, mas só para descargo de consciência, tá? O uni é o uni do que nem em português, né? Do universo, é um verso só, certo? Do uniforme, que é uma forma só. E aí, que nem em português, em inglês, uniform, universe, mesma coisa, tá? E a gente tem o ano, que eu falei para vocês lá no começo, que eu venho de saco às vezes por causa do INE do ano, né? Que é o prefixo de negação. Só que aí a gente tem umas coisas assim, ó, por exemplo, unanimous. Ó, tá? Essa palavra tem o prefixo uni de um ou an de sem, de não. O que vocês acham? Porque basicamente a pergunta era basicamente a questão, depois terminava as alternativas. A questão basicamente é essa, né? Ele é uni ou ele é an, tá? E aí o que vocês têm que se ligar é o seguinte aqui, ó. Primeiro, o sentido da palavra unânime, é que nem em português, é uma vontade, uma decisão unânime que foi uma coisa só. Todo mundo decidiu